Boa noite, Flávio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite também, Valdete. E aí, Valdete, como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família toda e com o seu irmão principalmente. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também, Salete e Márcio. Olá, Andréia, Andreotti, boa noite, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite. Olá, Lúcia Venturini, boa noite também para você. Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Dona Luzia, boa noite também para a senhora. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Olá, Silvano Braga, boa noite para você. E aí, os nossos companheiros de Franca. Olá, Amanda, boa noite também, seja bem-vinda. Lilian, boa noite, seja muito bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Olá, Kelly, Samandra, boa noite, seja muito bem-vinda também. Olá, José Luiz, boa noite para você. Boa noite também, Leda. Andréia Dantas, boa noite. Boa noite, Márcia e Paulo, Cirilo. Maria, senhora, boa noite. Que Jesus abençoe a todos nós, com certeza. E que nós estejamos aí sempre preparados para perceber estas bênçãos. Isso é que é o mais importante. Boa noite, Marcileia, seja muito bem-vinda. Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite. Boa noite também, Marilza. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que nós tiramos e separamos para as nossas reflexões, né? É sempre bom e importante, sobretudo nesse momento, nesse período que nós estamos atravessando, meia hora e uns 40 minutos que nós tiramos para refletir, sobretudo tiramos para refletir sobre determinados assuntos que nos auxiliarão a buscar e a encontrar um pouco mais de conhecimento para nós conseguirmos enfrentar todos esses problemas. Olá, Marinha, boa noite também para você, a todos aqui os compartilhamentos da Marceleia, a Sônia Vasconcelos, a Shirley, o Emerson, Patrícia Vilas Boas, Fabiana Caldas, a Fabiana Dove, quem mais aqui que eu me esqueci? Elaine Oliveira, boa noite também para você. Boa noite, Cecília Reinaldo, Michele e Gabriel, Leopoldina, Edna Bueno. Boa noite, senhor Antônio, Isabela. Boa noite para todos vocês. Boa noite, senhor Luiz Alberto. A gratidão é sempre nossa, com certeza. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lídia, desculpa. E boa noite também para Liliane. Vamos então agora nesse instante fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões dessa noite. Mais uma vez, conclamo a todos aqui elevar os seus pensamentos. Olá, Claudionor, Eliane, Arielle, sejam todos bem-vindos. Edna, Luciano, boa noite também para vocês dois, sejam muito bem-vindos. Olá, Jossanã, boa noite. Elevar os nossos pensamentos, fazer as nossas orações nesses breves momentos, mais uma vez nos sintonizarmos com a espiritualidade e pedir para que eles distribuam a todos os nossos companheiros, a todos os nossos irmãos que estão passando aí por esses momentos delicados, né? Sobretudo do ponto de vista físico, e um físico que está atingindo também e infelizmente muito o emocional de boa parte dessas pessoas, e é justamente nesse instante que o emocional deve estar mais equilibrado para que a gente consiga auxiliar, sobretudo a própria medicina, nos tratamentos que nós precisamos. E aqui gostaria de fazer um pedido até especial, porque me parece que o nosso prefeito aqui de São Sebastião do Paraíso, que trabalha incansavelmente aí no combate à Covid, me parece que ele contraiu o vírus também, estava indo para a Santa Casa, que a espiritualidade possa auxiliá-lo aí também nesse processo e principalmente a obter e a encontrar a própria cura. Então a gente já vai fazer a nossa oração, só cumprimentar aqui mais algumas pessoas, a Rosilene, que também está aqui conosco, Rosilene Hipólito, Luísa Nalim, boa noite, Rita, excelente as reflexões de hoje à tarde, Rita, obrigado.
Heloísa Caetano, Adriana Alvarenga, boa noite para todos vocês. Gente, que nós possamos então agora nesse instante, eu convoco todos a deixar a sua mente livre por alguns instantes, sintonizar com a própria espiritualidade, com o nosso mestre amado e querido Jesus, com Maria Santíssima e com o nosso Pai, o nosso Criador. Sintonizar a eles é elevar o pensamento e principalmente visualizar ou vislumbrar apenas e tão somente aquilo que nós temos, não o nosso conceito atrasado e equivocado, mas os conceitos que o próprio Cristo nos ensinou, capazes de nos ajudar, de nos auxiliar a reconhecer o Criador. Características ou atributos como misericórdia. O que seria a plena misericórdia? A perfeição. O que seria a plena perfeição sem esses preconceitos físicos, humanos? A bondade, o amor. Isso é elevar o pensamento e se conectar com o mais alto. E nesse processo de conexão, a gente vai percebendo a nossa própria transformação íntima, o quanto o nosso ser vai se auto-iluminando. E nesse processo de auto-iluminação, que nada mais é do que esta chama ou esta luz que representa Deus em cada criatura, que ela possa ir se expandindo e crescendo, causando-nos essa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz, de harmonia e de equilíbrio. E mais uma vez que essa luz vá se expandindo, tomando conta de todo o nosso lar, de todas as pessoas que compartilham conosco esta existência, inicialmente os nossos familiares, amigos, colegas. Que essa luz possa ir brilhando e tomando conta de todo o nosso bairro, de toda a nossa cidade, e vai se expandindo, unindo corações que buscam sempre o bem, o amor. Ainda que não saibamos completamente o que tudo isso significa, mas, como nos ensina Santo Agostinho, os mundos de regeneração serão habitados pelos espíritos que desejam sinceramente praticar o bem. Essa luz que nós estamos emitindo, muitas das vezes não passa desse nosso desejo sincero em acertar nas nossas condutas, nos nossos pensamentos. Isso é orar. Isso é elevar o pensamento a Deus. Isso é modificar vibratoriamente o nosso próprio redor. Modificar vibratoriamente o nosso ambiente. E é claro, nos prepararmos para captarmos todos os desejos da espiritualidade e do nosso mestre amado e querido Jesus, grande governador espiritual deste planeta. Que assim seja. E que a espiritualidade conduza, que a espiritualidade leve a todos os corações que nós lembramos, que nós estamos pedindo e que nós endereçamos as nossas orações. E é todos aqueles que vocês para o genro, que essas energias e vibrações cheguem até todos esses nossos irmãos. Boa noite, Luísa Silva, boa noite também para o nosso amigo Reinaldo. Olá, Natália, boa noite. Joana Carneiro, Adriana Costa, boa noite para você, seja muito bem-vinda também. E que assim seja, meus queridos irmãos, meus queridos companheiros. E agora vamos dar sequência às nossas reflexões. Deixa eu ver se eu não acho que nós cumprimentamos a todos. E aqueles, porventura, que eu não cumprimentei, por favor, nos desculpem. Raquel Ramos, seja muito bem-vinda também. Boa noite para você. Nós estamos, hoje, dia de quarta-feira, é o dia de nós fazermos uma leitura, estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Olá, Dileia, boa noite, seja muito bem-vinda. E nós estamos estudando aquele capítulo que diz dos milagres que constam no Evangelho. Qual Evangelho? Que constam no Evangelho
dos evangelistas tradicionais que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Kardec fez um apanhado desses milagres, inclusive agrupando-os e trazendo as suas considerações para a gente entender um pouquinho e entender principalmente à luz deste nosso novo milênio, principalmente com os avanços da própria ciência, da ciência como um todo, da medicina, da física, da química, da biologia e etc., para que a gente consiga entender o que aconteceu, não nos esquecendo que logo no início desta parte, ou dessa terceira parte, Kardec deixa muito claro a questão da superioridade do próprio Cristo. Não nos esqueçamos jamais da superioridade do Cristo, desta capacidade que ele tinha, porque a sua inteligência está muito acima da nossa. E a inteligência espiritual do Cristo permite que ele consiga ter um olhar mais amplo sobre todas as coisas, inclusive um olhar não apenas e tão somente físico, mas um olhar que vai além, um olhar espiritual, que a gente chamou também de dupla vista, e que permite ele prescrutar, ou seja, olhar lá dentro e identificar as necessidades de todos. Então, não nos esquecendo disso, a gente está analisando esses milagres. E a última que nós vimos foi os milagres relacionados às vistas, aos olhos ou à própria cegueira. Nós vamos ter alguns casos aqui, mas o principal desses novos, quando a gente entrar na questão das possessões, é exatamente esta influência, tá? Mas que provocaram também cegueira. Nós vimos, né, até então, e a gente vai fazer aqui um breve e rápido resumo, ou pelo menos destacar alguns pontos destas curas processadas por Jesus relacionadas com a cegueira, sobretudo aquela última, né, do cego de nascença, onde os discípulos perguntaram: mas Jesus, ele é cego de nascença, quem que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Olha, se ele é de nascença, ele não poderia ter pecado nesta existência, esse pecado foi anterior, e isso faz com que nós cheguemos à conclusão de que os próprios apóstolos naquela oportunidade eram exatamente seres que acreditavam em reencarnação. E aí é claro que Jesus explicou a eles. Boa noite, Maria das Graças, boa noite também, Ercília. Olá, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Boa noite, Catarina. Tá aqui, ó, tem várias pessoas que a gente sabe, conhece, e tenho certeza, as nossas vibrações serão conduzidas pela espiritualidade a todos esses nossos irmãos e companheiros. Então, um dos pontos desta última cura processada pelo Cristo que nós abordamos foi exatamente esse. O outro foi aquela conversa que Jesus teve, né? Quando explicando para eles: olha, não foi ele e nem foram seus pais. Ele está assim exatamente para manifestar a glória de Deus. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque até então, gente, nós não conseguiríamos entender o porquê que alguém poderia nascer cego apenas e tão somente para manifestar a glória de Deus. Ora, será que alguém, ou poderia Deus impor a alguém: olha, você vai nascer cego, tá? E num determinado momento você vai encontrar com Jesus e eu vou permitir que a sua cegueira desapareça e você volte a enxergar. Ora, se isso acontecesse, que Deus seria impondo a alguém algum tipo de sofrimento sem o espírito merecer? Seria realmente algo muito estranho e diferente, ou pelo menos não se casaria com essa ideia que o próprio Cristo tentou nos passar sobre Deus. Mas aquilo que nós estamos vendo, a gente já viu um pouquinho lá atrás, antes da nossa interrupção, e que a gente está vendo também essa semana, nós não podemos nos esquecer que falamos um pouquinho da dor prova, da dor expiação e da dor missão. Então, quando a gente pega essa frase de Jesus e que fala assim: olha, não foi ele. Bom, se não foi ele, então quis Jesus dizer que ele não tinha essa expiação, ou ele não tinha a obrigação
Ele não tinha esse resgate de nascer daquela forma. Não, por quê? Porque se ele tivesse pecado, aí a gente poderia dizer, opa, né, aquilo que alguns estão falando, lei de causa e efeito, ele fez e agora ele está resgatando, ele está reparando. Não, então não foi, tá? A questão da própria dor prova, também eu acho que não se encaixaria nessa manifestação da glória. Por quê? Porque também seria uma necessidade do próprio Espírito. Ele precisaria passar por esta prova. Olha só, porque passando por esta prova, ele aprenderia ou ele ganharia alguma coisa. Mas quando Jesus fala em manifestar a sua glória, eu particularmente lembrei da dormição. Aqueles determinados seres que escolhem determinadas situações para que eles também possam aprender e assimilar alguma coisa. Então, ou seja, é uma missão, uma tarefa que o próprio Espírito escolheu. Aí eu particularmente consigo entender a resposta de Jesus para os apóstolos. Olha, não, é para a manifestação da glória de Deus. Exatamente, nós temos que tentar entender o Criador. Eu acho que o objetivo principal da vida de todas as criaturas é entender o seu Criador, é conhecer o Criador, é exatamente se aproximar dele, para que aí sim, mais preparados, sejamos como o próprio Cristo, auxiliando outras pessoas a também caminharem até o Criador. Então, eu achei interessante e isso que eu gostaria de colocar para vocês. E é claro, enfim, aquela última parte, né, da cura desse cego de nascença, quando Jesus pega e cospe ali na areia, faz um barro e passa no olho das pessoas. E nós refletimos um pouquinho sobre isso e identificamos, primeiramente, a própria capacidade do Cristo no processo de identificação das necessidades da pessoa. Então Jesus olhava além. Jesus é como se ele tivesse um olho de raio-x. Ele sabia quais eram as células necessárias e até, salvo engano, a Maria ainda comentou. Mas Jesus precisaria de alguma manifestação física? Talvez não, talvez ele não precisasse de uma manifestação física. Ele poderia curar ou promover a cura diretamente com o seu magnetismo. Mas será que ele também não necessitaria destes elementos que estavam presentes na própria natureza? Ali o barro, a lama e na própria saliva, que a gente sabe que contém diversas enzimas, exatamente para, no momento da aplicação, elas contribuir com a cura. Então, é um outro aspecto que Jesus utilizava e a gente já avaliou, já analisou e nós já discutimos um pouco isso aqui com o próprio codificador. Então, este foi o ponto onde nós paramos no nosso último encontro. Agora, meus queridos companheiros, na sequência deste próprio título, nós vamos ver o que Kardec chamou de numerosas curas operadas por Jesus. Por quê? Ele vai logo iniciar o título falando que Jesus teve a sua fama espalhada por toda a Judéia, por toda a Galiléia, e esta fama ela estava transcendendo aquelas regiões. Vinham doentes de todas as partes do mundo conhecido, exatamente por conta desta fama de Jesus. E o que chama a atenção e que o próprio codificador vai colocar ou trazer para nós, para a nossa reflexão, é que as curas, elas não se encerravam em si, ou elas não tinham o objetivo único e exclusivo demonstrar este poder curador que Jesus possuía. As curas tinham algo mais que lhes chamava a atenção e que proporcionava essa própria fama que Jesus tinha, sobretudo pelas lições doutrinárias que ele trazia e apresentava. Por quê? Quando Jesus ele ia adquirindo fama, em todas as oportunidades ele
ensinava, ele trazia algumas informações. Está aí o famoso Sermão do Monte, né? Que com certeza é um dos mais espetaculares que ele trouxe. Deixa eu só interromper aqui que a Elaine está falando de uma pergunta, mas desculpa, Elaine, eu não vi aqui nenhuma pergunta. Se tiver, você poderia repetir para mim, por favor, que eu não consegui identificar. Mas, enquanto isso, nós vamos aqui, seguindo. Jesus, ele trazia suas informações, ele trazia os seus ensinamentos, ele explicava as coisas, ele explicava as escrituras e ele não se preocupava apenas e tão somente em dar às pessoas aquilo que elas queriam, aquilo que elas procuravam, que era exatamente a cura para os seus males físicos. Não, o objetivo de Jesus não era chamar atenção, o objetivo do Cristo não era aguçar a curiosidade. Tanto assim gente, que os próprios apóstolos, em algumas oportunidades, eles ainda falavam: Jesus, aproveita que os doutores da lei estão aqui, faz um milagre aqui para chamar a atenção deles, e a gente traz eles para o nosso lado, e eles podem nos ajudar a divulgar este reino dos céus, eles podem nos ajudar a implantar o reino dos céus. E Jesus falou: não, vocês não estão conseguindo entender ainda as coisas. Mas tudo bem, calma que vocês vão chegar um momento que vocês vão conseguir entender qual é a minha verdadeira missão. Então, todas essas curas operadas pelo Cristo, mesmo aquelas que as pessoas, ou onde as pessoas não passavam a segui-lo, não passavam a acompanhá-lo, como a gente viu algumas reuniões anteriores, dos 10 leprosos, apenas um voltou e se tornou um discípulo do Cristo, os outros 9 foram seguir com a sua vida, foram continuar com os seus prazeres, sobretudo, foram continuar com os seus, com as suas paixões, a satisfação das suas paixões. O José Luiz está comentando aqui que a internet dele está cortando o som. Depois vocês só coloquem aí, porque eu estou achando que aqui a princípio está normal, viu, Zé Luiz? Aqui a princípio está normal, ela está seguindo, não está tendo nenhum tipo de interrupção não. Que aí depois, se tiver, a gente arruma um jeitinho. Se não, se for só a sua, vai ficar gravada e depois eu acho que você consegue acompanhar. Agora a Elaine colocou aqui para nós. Desculpa, Elaine, se eu não cheguei a ver antes, tá? A questão, a gente já até estudou, inclusive aqui, Elaine, no início dessa terceira parte da Gênese, inclusive explicações do próprio Kardec, que realmente não existe milagre. Milagre em que sentido? Milagre no sentido de derrogação das leis da própria natureza. Então, esse tipo de milagre não existe. Todas as leis divinas são perfeitas, então elas são inderrogáveis. Agora, você pode entender o milagre como uma coisa interessante, uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa muito boa. Sim, Cecília, esse é de hoje, é de agora. Estamos fazendo ele agora. Nós estamos aqui ao vivo, tá? É isso mesmo. Então, Elaine, realmente não existe. A questão é exatamente de manipulação das próprias leis, manipulação dos elementos da natureza. E aí é lógico, tudo de acordo com a necessidade, com o merecimento de todos. Ok? Tá? Então, realmente, você não está errada não. Milagres, nesse sentido, realmente não existe. Então, a gente estava comentando exatamente isso. Jesus, ele não tinha essa função. O que ele queria fazendo milagres, mesmo com aquelas pessoas que não o seguiam, era ser útil. Isso são observações do próprio Kardec. Observações do codificador. Porque, vendo ali diante daquela situação, ele estava sendo útil, ele estava aliviando o sofrimento das criaturas, e o que era principal, o magnetismo de Jesus, ele ia além daquela cura superficial. Por quê? Porque muitas das vezes, com o seu olhar, com a sua força, ele atraía as almas.
Mas Edson, como assim que ele atraía as almas? Você não acabou de dizer que destes 10 leprosos curados, 9 voltaram para a sua vida normal e apenas um seguiu? Como é que você está falando então agora que Jesus atraía as almas? Gente, por uma questão muito simples. Todas aquelas criaturas que tiveram contato com Jesus, em especial aquelas que não conseguiram naquela oportunidade segui-lo, depois tiveram esta, como é que nós podemos dizer? Depois eles tiveram essa necessidade de correr atrás dele. Só lembro para vocês um episódio que está lá no livro nosso, Há 2000 anos, que é exatamente a história de Emmanuel, onde num diálogo que eles tiveram, Jesus virou para Emmanuel e disse: Emmanuel, você tem duas opções. Você pode me seguir agora ou me seguir depois. Então veja, Emmanuel, no contato que ele teve com Cristo, o magnetismo do Cristo era tão forte que Jesus falou: olha, você vai me seguir, ou é agora ou vai ser depois. Fica aí ao seu critério. Por quê? Porque você tem liberdade. Então, o que Kardec fala aqui é que Jesus, ele não se preocupava apenas e tão somente com esse tipo de cura. Ele estava sendo útil às pessoas, mas o principal era exatamente atrair os corações. Então, todas as curas que foram processadas, elas tinham na essência essa necessidade de novo, atrair a alma para as verdades, para o próprio Evangelho, como nós dissemos. Aninha, assim, eu não diria, tá? Principalmente agora e diretamente para provar a fé. Por quê? Porque teve pessoas que foram curadas e que não tinham nenhum tipo de fé. Tanto não tinham fé que algumas pessoas que foram curadas logo depois das curas, e a gente revê isso retratado em alguns romances, principalmente de Amélia Rodrigues, alguns textos de Humberto de Campos, a gente vai ver que muitos, depois que foram curados, eles voltaram a praticar os mesmos erros. Então não podemos dizer que eles tinham algum tipo de fé, tá? Então, essas curas que eram processadas, era exatamente Jesus demonstrando a utilidade dele como um ser superior, tá? E, acima de tudo, lançando no coração de cada um a sementinha que ela germinaria. Mais cedo ou mais tarde, ela germinaria, tá? Você pensa assim, num médico, nós estamos justamente no momento de pandemia, um médico que vai lá e ajuda o seu paciente. E aí depois ele fala: olha, você ficou doente por isso, então agora você muda de vida, tá? Não fica... Pronto, ele fez a sua parte, ele curou, ajudou no processo de cura e orientou. O paciente pode cumprir aquilo que o médico pediu ou não, né? Só que o próprio Cristo dizia, né? A tua fé te curou em várias oportunidades, tá? Não foi em todas, mas na grande maioria. A tua fé te curou, vá e não peques mais, para que algo de pior não lhe aconteça. Por quê? Porque o conhecimento, e principalmente o emocional, pode ampliar as nossas dores e o nosso próprio sofrimento, tá? Então, dizer que era para provar a fé, nem tanto, a não ser, repito, aquelas curas particulares que Jesus pegava, conversava, se referia à pessoa: olha, é a tua fé que te curou. Mas não foram todos. Os 10 leprosos, por exemplo, ele virou para eles: olha, vai lá, toma um banho lá e depois vocês se apresentem aos sacerdotes. Então não teve esse diálogo direto, ok? Bom, então vamos seguir aqui. E para demonstrar tudo isso que o próprio Kardec mesmo coloca aqui, essa questão do magnetismo, essa questão de atrair os corações, de levar ensinamentos e informações, Kardec complementa com aquela própria pesquisa que João Batista pediu para os seus discípulos fazer sobre Jesus.
lá na prisão, ele pediu para os seus discípulos, olha, vai lá, pergunta esse Jesus aí, porque a fama estava se espalhando, pergunta para esse Jesus se ele é realmente aquele que deveria vir. Pergunta lá para ele. E eles foram perguntar, né? Olha, João Batista pediu para vir perguntar se você é realmente aquele que deveria vir. E veja que interessante, né? Tá vendo, pelo que a Eveline falou, tá tendo um problema de sincronização, né? Da voz com a imagem. E infelizmente a gente vê que é coisa de internet mesmo. Infelizmente. Mas nós vamos seguindo, a não ser que vocês falem assim, ó, parou, travou, não teve jeito, aí eu interrompo e a gente retoma, tá? Vocês fiquem tranquilos. Então, João Batista pediu, e Jesus, gente, poderia muito bem dizer assim para os discípulos dele, como Kardec coloca, vai lá e fala para ele que eu sou sim. Aquele que estava programado, que os profetas haviam anunciado, fala para ele que sou eu. Mas Jesus não foi, por quê? Gente, acima de tudo, Jesus era um espírito de uma alta envergadura e uma das principais características ou virtudes dos grandes espíritos é a humildade. E ele falou, olha, é só vocês chegarem para João e dizer, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando e o evangelho é anunciado aos pobres. Essa foi a resposta que Jesus mandou. E é claro, que significa dizer que reconhece-se o profeta pelas suas obras. Essa foi a advertência que Jesus deu. Simples. Tudo aquilo que está acontecendo, que vocês estão vendo, que vocês estão sabendo, vocês falem para ele. Reconhece-se o verdadeiro profeta, assim como reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Tá? Então, a forma como Jesus colocou. E aí, neste tópico, Kardec vai chamar também a atenção para a própria doutrina espírita. Gente, mais uma vez eu repito, eu sei que tem muitas pessoas aqui que não são espíritas, que professam outra crença, mas de novo, vocês fiquem muito tranquilos. São conhecimentos e informações que nós estamos trazendo que não atrapalha a ninguém. Nos rituais que vocês estão acostumados, nas igrejas, não atrapalha ninguém. É só para ampliar a sua capacidade de conhecimento, ampliar a sua visão, tá? Então, lógico, nós estamos estudando as obras básicas da doutrina espírita, tá? Então, nós vamos falar no espiritismo, mas eu não quero que vocês entendam isso de uma forma assim, não, ele está querendo que a gente se transforme. Não, não é nada disso. Conhecimentos e informações. E a gente vai falar muito sobre essa questão moral ainda aqui. Então, o que Kardec faz e coloca? Kardec vai exatamente colocar que o espiritismo, ele passa pelas mesmas dificuldades que o próprio Cristo estava passando, e eu posso dizer pelas mesmas dificuldades que o Cristo passa até hoje para levar a todas as suas criaturas os seus ensinamentos. Sim. O espiritismo, a gente sabe que se nós formos buscar em muitos lugares, inclusive o próprio Emmanuel já disse isso, o espiritismo é uma ciência e uma filosofia com consequências morais que acaba determinando, segundo a grande maioria, essa religiosidade que ela, de uma certa forma, expressa. Então, muitas pessoas se preocupam, o espiritismo é uma religião. Sim, ela tem consequências religiosas, ela tem consequências morais. E de um certo tempo para cá, a moral tem se confundido e muito com a própria religião. Moral, a própria ética. Então tem muita gente que confunde essas coisas. Tanto assim que a gente vai lembrar daquela questão 798 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec chega a perguntar para a espiritualidade, não é bem desse jeito. Eu aqui gosto de traduzir assim. Kardec pergunta, o espiritismo será a religião do futuro? E a resposta é a seguinte, não. Mas ele pode ser o futuro
das religiões. Por quê? Porque essas consequências morais que ela traz, ou esses ensinamentos morais, é que vão determinar a transformação da criatura. E aí a gente volta lá em Jesus. De novo, qual foi a religião fundada por Jesus? Alguns vão dizer, mas Jesus fundou o cristianismo. Não, Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo foi depois fundado por determinados seres, por determinados homens que resolveram pegar e montar. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus trazia a necessidade de nós alterarmos os nossos próprios comportamentos para que nós tivéssemos uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimentos. Boa noite, Paulo Iter, seja muito bem-vindo. Jesus trouxe conhecimentos e informações morais exatamente no sentido de que a gente conseguisse desenvolver o amor. Por quê? Porque o amor é a mola propulsora de todo o universo. Para nós estarmos em sintonia com o universo, nós devemos praticar o amor. Então, o seu comportamento é que vai determinar o seu próprio futuro. Aquilo que você está plantando é o que você vai colher. São determinadas verdades que, claro, estão independendo de qualquer tipo de crença religiosa. Então, como Jesus não fundou absolutamente nenhuma religião, a sua preocupação é exatamente o processo de transformação da criatura. Por isso que ele fala, eu vim para instalar o reino dos céus dentro do coração de cada criatura. Por isso os seus ensinamentos estão aí esparramados. E ele vivenciou e exemplificou tudo isso. Toda essa paz, toda essa tranquilidade. Muitos que experimentaram os seus ensinamentos permanecem tranquilos, permanecem, vamos assim dizer, tão leves, né? Como a gente está estudando lá o jugo leve no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai dar sequência na próxima segunda. A gente se sente tão leve, tão tranquilo, que a gente se aproxima daquilo que nós conhecemos como felicidade. Foi isso que o próprio Cristo trouxe, foi isso que o próprio Cristo nos ensinou. E acima de tudo, gente, nos momentos mais difíceis para as pessoas daquela época, ele foi um verdadeiro consolador. Ele estava ali sempre do lado, consolando. E o Espiritismo, Kardec faz comparação, o objetivo é o mesmo. Tem gente que se preocupa muito com a questão mediúnica, receber uma comunicação de um espírito, escrever uma carta, fazer uma cirurgia espiritual. Não! Esse não é o objetivo da doutrina espírita. Esse não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo, já comentei com vocês, está lá no item 292, salvo engano, no Livro dos Médiuns. É o aperfeiçoamento. Contribuir para o aperfeiçoamento da criatura humana. Essa é a função, assim como foi a função do Cristo. Então, Kardec, inclusive, ele traz aqui alguns tópicos que a gente poderia, de alguma forma, resumir esse processo de comparação do Cristo com a própria doutrina. Tá? Primeira coisa, consolar a alma. A doutrina espírita, ela tem que ser encarada e ela tem que ser vista e ela tem que ser difundida como um processo libertador de consciência, sobretudo para consolação da própria alma. Consolar a alma e não o corpo. Também, exatamente por conta dos princípios que ela aborda, e princípios esses que se relacionam com as nossas ciências, se aproxima da ciência, tanto é que Kardec diz, se algum dia alguma lei científica que foi comprovada contrariar algum tipo de princípio que a gente está falando aqui, deixa o princípio e fique com a ciência, se a ciência comprovar tudo isso. Tá? Por quê? Porque também um dos seus objetivos é libertar o homem das torturas da dúvida. A gente sempre ficou muito em dúvida. E uma das coisas que ele fala é da fé raciocinada. Por quê? Nós temos que eliminar a dúvida. E dogmas estabelecidos por qualquer tipo de crença,
Ele deixa lá no nosso íntimo uma dúvida. Ah, mas eu não posso questionar, eu tenho que acreditar, por quê? Porque isso é uma verdade, é um dogma. Não. Você tem que questionar, você tem que entender. Se você não entender, você não vai conseguir conhecer o Criador. Da mesma forma, aqueles que se encontram aflitos, como Jesus, levanta o ânimo. Descubra o motivo, causas atuais ou anteriores das nossas aflições e vamos vencer. E, sobretudo, nós conseguimos extrair daí as forças necessárias para nós termos a certeza da continuidade da alma, porque Deus é muito mais grandioso do que aquilo que nós já estávamos acostumados a ver. Resiliência é uma palavra fantástica, Aninha. Então, essa fé ou a certeza do futuro e da continuidade do próprio mérito e tantas outras coisas que a gente está aprendendo nesses vários livros, tem que nos auxiliar nesse processo de consolação e, sobretudo, de entendimento, de compreensão, porque não existe injustiças aqui. Tudo respeita, tudo obedece a leis divinas e imutáveis. Esse é o objetivo do Espiritismo, assim como era o objetivo do próprio Cristo. E o Espiritismo não muda os ensinamentos de Jesus, apenas nos dá uma lente diferente para que a gente consiga entendê-los. A gente fica por aqui, infelizmente nós não começamos as possessões, fica para o nosso próximo encontro, mas nós, pelo menos esse tópico, terminamos, as numerosas curas. Qual é os esclarecimentos e informações que o próprio Kardec trouxe para nós nesse título? Graças a Deus, ao nosso mestre amado querido Jesus, que todos os irmãos, todas as pessoas que foram citadas sejam atingidas pelas nossas energias e vibrações e que essa paz e as bênçãos de Jesus permaneçam no coração de todos vocês, meus amigos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.